Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiane e hoje eu vim falar sobre janelas abertas e muros levantados. Que tal no dia de hoje a gente aprender a abrir janelas e, no lugar de levantar muros, desconstruí-los? Quantas vezes no meio da nossa comunicação a gente faz isso? Ou a gente levanta muros através de uma fala que às vezes a gente nem queria produzir. Ou a gente fecha janelas. Mas hoje a gente vai aprender como abrir janelas e como desconstruir muros. A nossa fala, que essa frase, janelas, palavras são janelas, ou muros, é uma frase de Marshall Rosenberg que me acompanha todos os dias. Eu utilizo ela para poder manter a minha comunicação em alinhamento com os meus relacionamentos. Tudo que a gente quer na Terra é manter as pessoas que a gente ama próxima. Mas como fazer isso, Tatiane? Como é que a gente faz isso se a gente não consegue se comunicar perfeitamente? No dia de hoje, nós vamos fazer estas janelas se abrirem e vamos fazer esses muros caírem. A comunicação não violenta, ela vem para nos ajudar a entender os nossos sentimentos, entregar aos nossos sentimentos as nossas ações, comunicando aí, contribuindo para que as necessidades de cada sentimento revelado seja alimentada, e as nossas necessidades básicas são como alimento para o nosso sentimento. Então, quando nós sentimos, é porque algo precisa ser resolvido. E hoje a gente vai abrir estas janelas. Então, eu quero que você faça aí um exercício interior, se comprometendo com você mesmo. Então, diga, eu me comprometo com os meus relacionamentos. Eu me comprometo com a minha fala, com o meu relacionamento com o outro. Porque a gente precisa entender que a nossa comunicação, os nossos relacionamentos, não é responsabilidade do outro. Você não tem responsabilidade pelo que o outro faz, pensa, deseja. E as pessoas também não são responsáveis por aquilo que você faz, pensa ou deseja. Não existe como pessoas adivinharem o que você quer, o que você sonha, se você não disser. Não existe como você descobrir e entender o que está na mente dos outros se eles não se revelarem. Então, hoje, nós vamos entender como abrir janelas e desconstruir muros, porque nós não queremos viver separados. Uma das nossas necessidades básicas é o pertencimento. Nós somos seres pertencentes. Mas será que pertencemos ao grupo que desejamos? Será que desejamos o grupo que pertence realmente ao nosso cerne, à nossa identidade, que compõe junto com a gente? O autoconhecimento faz com que a gente entenda que tipo de lugar nos cabe, que tipo de ação é apropriada para cada momento, que tipo de entrega é necessária para cada ser humano. Porque somos seres humanos diferentes. E quando estamos compondo juntos, quando estamos compondo em equipe, nós precisamos entender que somos seres diversos, seres diferentes. Eu gosto de repetir isso porque essa é a grandiosidade do ser humano. Sermos iguais, porque pertencemos a uma mesma classe de humanos. Nós somos todos humanos. Mas dentro desta humanidade cabe uma diversidade muito complexa, que cada um tem para entregar de forma perfeita. Você sabe quem é você? Você entende o seu grande eu interior? Porque é com compreensão no seu eu interno que você vai fazer com que todo o externo aconteça de maneira perfeita, a agredir menos o seu interior. Quando a gente se relaciona com pessoas, precisamos entender o poder do não e o poder do sim. Por que eu digo não? Por que eu não digo não? Eu já falei para você, se você
andar para trás em alguns vídeos, alguns dos nossos podcasts, não tem muitos, são só 3. E você, com um tempinho, lavando uma louça, você consegue ouvir os 3, lavando uma louça, limpando a casa, coloca lá para tocar no YouTube e você vai ouvir a respeito das observações, dos julgamentos, dos sentimentos, dos pensamentos, e vai aprender, ouvir o podcast sobre maternidade que fala sobre acúmulo de dores, acúmulo de doença. Você somatiza problemas no seu corpo porque você não aprendeu a falar não ou sim no momento certo. Não existe aqui, ninguém vai te condenar, ninguém vai te julgar, né? E aí eu estou falando de mim particularmente. Não é um processo de julgamento, porque a gente precisa entender que o julgamento, a primeira porta que o julgamento abre é a separação. Porque quando nós precisamos julgar, quando nós julgamos um ser humano, a gente às vezes não é justo. Porque para ter julgamento, e aí a gente traz o juiz, para fazer um julgamento, ele precisa ter um senso chamado justiça. E para ele praticar justiça, ele tem que ter uma visão extremamente ampla de todos os fatos. Por isso, há-se as defesas, né, e as acusações. Então, cada lado traz aquilo que sabe sobre o assunto. E dentro disso, observação. Ele vai observar tudo e juntar todos esses fatos, e aí ele vai dar uma sentença. Quando nós nos relacionamos baseados em julgamentos, nós entregamos a esse ser humano sentenças. Será que é isso que a gente precisa? Será que precisamos criar sentenças para viver em relacionamento? Agora você para pensar quanta violência nós comunicamos passivamente. Aquela violência que começa no pensamento. E que pode ficar lá, chama pensamento intrusivo. Ele pode ficar aqui. O que é pensamento intrusivo? Vontade de matar esse ser humano. Você não quer mais, né? Mas é aquele desejo que você não pratica, né? Você não vai matar o ser humano. Pensamento intrusivo. Então, tem aqueles sentimentos que são lá dentro, que a gente precisa aprender a conhecer, trabalhar. Por que eu estou sentindo isso? Tudo começa numa pergunta. Eu sempre lembro, não estou aqui fazendo merchan de publicidade para nenhum canal, mas tem um comercial do Estadão, onde eles falam: a pergunta movimenta o mundo. É um comercial antigo, né? No meu tempo falava comercial, não sei, hoje é propaganda, não sei. Eu sou antiga, não parece, mas eu sou. E ele falava, a pergunta, quem pergunta movimenta o mundo. Acho que é alguma coisa nesse sentido. E é verdade, quem pergunta, quem quer saber, ela faz o mundo crescer, porque a gente melhora nosso ambiente quando a gente pergunta. Então, eu estou me relacionando com uma pessoa nova, no trabalho, por exemplo, onde são lugares onde a gente não tem muito tempo para ficar entendendo quem são as pessoas. A gente vai fazendo isso no percurso, no decorrer do tempo. E no trabalho, a gente precisa ir perguntando, olha, vou fazer. Então, a gente sinalizar. Vou fazer isto aqui, olha, como é que vocês fazem? Então, você quer fazer algo, mas você é novo naquele ambiente, você não entende aquele ambiente completamente. Então, você pergunta, como que vocês fazem isto aqui? Você não precisa nem falar, mas você precisa perguntar, como vocês fazem? Se você entra com a base da pergunta, você vai evitar problemas, porque se você faz do seu jeito primeiro, antes de entender como é que funciona aquele lugar, naquele lugar, você vai evitar um problema. Você já mediou um conflito interno, porque quando você faz algo sem saber, e aí a gente pode levar o presente, né? Vamos falar, hoje a gente vai desenrolar situações aqui. Você pode falar sobre um presente que você vai dar para alguém? Se você não conhece muito bem essa pessoa e for uma pessoa que haja com sabedoria ou deseje evitar um problema, você vai perguntar para as pessoas ao redor dela. Querida, querido, eu quero dar um presente para fulano ou para fulana. Do que ele gosta? Que tamanho ele gosta? Que cor que gosta?
Prefere que tipo de coisa? Eu, por exemplo, se você vai me presentear com flor, se você me der uma flor fora da raiz, sem raiz, eu fico chateada, porque para mim você está entregando é como se você estivesse entregando um defunto para mim. Logo, logo vai perecer e morrer. Mas se você me der uma plantinha num vaso, que eu posso guardar eternamente, porque eu cuidei de flores de uma senhora que ela tinha uma orquídea e uma rosa. A orquídea tinha 80 anos e a rosa foi um presente que aquelas pessoas que andam na rua vendendo coisas deram para a avó dela. Era uma coisa que tinha mais de 100 anos. Então, plantas com raiz pode durar eternamente se a gente souber cuidar. E esse ponto é aonde a gente precisa ajustar, entender, para a gente evitar frustração. Vou dar rosas para a Tati. É lindo ganhar um ramalhete de rosas? É lindo, coisa encantadora. Mas por que eu quero um botão dentro de uma raiz vai me durar eterno? Isso é o meu conceito de valor, tá bom? E que muitas pessoas têm. Então, as pessoas carregam essas questões do valor, dos desejos. O que faz bem para essa pessoa? Então, você descobre para essa pessoa o que realmente é importante, o que realmente vale a pena. Você vai descobrir, você vai evitar o quê? Frustrações. E isso a gente pode usar em qualquer ambiente onde a gente esteja compondo. Em equipe e dentro da gente. Porque eu não sei se você sabe, a gente tem uma equipe interna. E aí a gente falando desta equipe interna, que é sobre isso o meu trabalho, né? Porque eu trabalho com as equipes, mas eu trabalho com um indivíduo que compõe essas equipes, né? Por quê? Porque a composição interna, a tua equipe interna, e aí a gente vai colocar aquela coisa que lembra que tinha aquela vozinha do mal e aquela vozinha do anjo, né? A gente parar para se ouvir. Todo conflito é um pedido disfarçado. Quando a gente aprende a fazer o pedido, a gente não precisa disfarçar mais nada. Então, a gente precisa aprender a lidar com transparência com as nossas falas, com aquilo que nós desejamos. Mas, para a gente ser transparente com aquilo que precisamos, fazer o nosso pedido, a gente precisa entender sobre o nosso sentimento. Precisamos nomear cada sentimento. Então, outro dia, fazendo um atendimento, nós começamos a conversa com culpa. O que você sente? Culpa. Tristeza. E desenrolando a conversa, fazendo os movimentos, e aí eu chamo de círculo restaurativo interno. Essa pessoa, a gente conduzindo a conversa, aprofundando chegando nas raízes, nós descobrimos outro sentimento, o sentimento real. O sentimento real era insegurança. Não tem nada a ver com tristeza e não tem nada a ver com culpa. Ou seja, eu sou triste porque me sinto insegura, porque... Então, a gente precisa entender. E o que a gente faz? Então, você tem uma pessoa muito agressiva. Todo ataque, uma pessoa que te ataca. Todo ataque revela algo a ser ouvido, né? Então, existe uma dor. A maioria das pessoas que te atacam, muitas vezes ela te ataca porque ela tem uma dor. Então, ela tem um pedido a ser feito e ela não sabe o que falar, ela não sabe qual é o pedido, ela não sabe revelar aquilo. E ela também não sabe que ela precisa saber. E nós que vamos aprendendo sobre essa questão de comunicação interna, de comunicação não violenta, que, para mim, na minha vida, resolveu a partir do momento que eu internalizei o tratamento, a escuta. Porque tudo parte da escuta. E se você parar para perceber, nos tempos de hoje, a gente, no geral, vamos generalizar, né, o grupo, a equipe, porque se um falha, todos nós somos falhos. Dentro de uma equipe, dentro de uma empresa. Se um falha, a falha não é de um, tá? Só para você saber.
Se você faz parte da equipe, a falha é sua também. Porque não alertou, porque podia ter visto que ia dar errado, podia ajudar o seu colega. Para quê? Porque o final das contas, o resultado é de todos. E quando a gente não trabalha para o resultado de todos, nós não trabalhamos em equipe, nós trabalhamos único. E aí entra a questão da violência passiva. Para analisar e faça uma lista de todas as violências passivas e físicas e passivas. Faz uma diferença entre violência física e violência passiva. Faz aquela brincadeirinha lá das redes sociais, né? Sim, não. Você coloca lá, violência física passiva. O que é uma violência passiva? É aquilo que te agride sem te tocar fisicamente. E a agressão física é óbvio, um murro, um tapa, uma agressão física. Mas as agressões passivas, elas são muito constantes e, o pior, naturalizadas. Nós naturalizamos, e toda vez que eu estou dizendo nós, eu estou me compondo em equipe com as pessoas que precisam aprender sobre não violência. Então, você é parte da equipe que compõe a humanidade. E eu estou falando com você, que é da minha equipe humana, que precisamos compor com menos violência na Terra. E precisamos entender quanta naturalidade nós colocamos em violências passivas. Quer ver um exemplo, que é um exemplo muito cultivado na nossa sociedade? Fofoca, que ela pode ter vários, porque às vezes a gente senta formalmente para falar mal das pessoas. Sem a presença dela, o que é pior. Né? Porque geralmente, porque se a pessoa está presente, é informativo. Você está falando para ela, perto dela, e dando a ela a oportunidade de trazer a retórica dela, de trazer o posicionamento dela. Agora, se você faz isso de uma forma que essa pessoa não saiba que aquilo está acontecendo, formalizando conteúdos, formalizando teses sobre a vida de outras pessoas que não estão presentes, não pode ajudar nessa tese que você constrói a respeito de outras pessoas, ou que pessoas constroem a seu respeito, isso é uma violência passiva. Não é? Você, às vezes, senta entre 2, 3 ou mais pessoas e fala de uma pessoa, encontra lá alguém, ou por um motivo que você acredita que seja errado, porque não existe certo, existe errado. Nós, quando compomos em equipe, tipo, em empresa, a gente tem as nossas relações, os resultados que a empresa entrega para aquilo que a gente trabalha. Dentro da família, nós temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo em família? Qual é a nossa missão, nossa visão? Aquela coisa bem antiga de visão, missão. Qual é a visão, a missão que nós temos aqui para entregar como família, como equipe dessa empresa? Cada equipe dentro da empresa tem um propósito. Qual é o propósito de cada equipe? Porque todas elas contribuem com o propósito final, o resultado final da empresa, que é um só. É um único objetivo final, que é a grande ideia que a empresa teve, que é aquilo que ela vai entregar. Né? Que é por aquilo que se trabalha tanto. E aqui dentro nós temos uma equipe interna. E quando a gente comete aquela falha, a gente sabe que a gente fez algo ruim, a primeira coisa que a gente faz é arrepender, quando a gente tem o senso. Né? A gente arrepende. Meu Deus, falei aquilo e não precisaria ter falado. É o nosso senso, é a nossa equipe trabalhando interna. E aí, outro lado da equipe vai falar, outra composição da equipe interna vai dizer assim, não, tá tudo bem, aquele ego, orgulho. Vai dizer, não, tá tudo certo, fica em paz, tá tudo bem. Ah, merecia mesmo. Não, você tem razão, quem tem razão, gosto de repetir, quem tem razão não tem nada. Só tem razão, não tem nada não, só tem razão. Para você entender o que a razão é, quase nada. Porque o que você pode conquistar sem ter razão,
tendo noção, tendo sabedoria, tendo visão, compreendendo o propósito, compreendendo-se internamente. O que você pode compor sem julgamento, sem comparação? Porque quem julga tem razão. Quem bate um martelo dizendo culpado tem razão. Usa-se, toma posse da razão. Então, eu tenho razão que isso foi certo. Eu tenho razão que isso foi errado. Eu sei. E a gente não precisa disso. Não precisa se apropriar da razão. Nós precisamos nos apropriarmos de todos os fatos em que envolvem todo o processo, que compõem toda a construção. Então, a gente vai parar para se ouvir internamente. Quando a gente faz, a gente para se ouvir. Putz, não era para ter feito isso. Quantas vezes a gente arrependeu? Mas aí tem aquele fator. Ouvir que voz. Quem é da equipe interna que você vai ouvir? Quais das composições? Né? A gente está falando aqui de um radical que te leva para um lugar ruim, um radical que te leva para um lugar bom. Mas tudo aquilo que te traz paz, que te deixa em paz, que te tira, vamos falar de tirar a paz, tudo aquilo que te tira a paz, em algum momento vai te fazer mal. E, consequentemente, deve ter feito mal para alguém. Então, a gente precisa contribuir com a nossa equipe interna, a gente precisa entender a nossa equipe interna, a gente precisa ajustar, regular as questões internas do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho. Nós precisamos compor essa equipe com equidade. Compor uma equipe que trabalhe com equidade. E aí, o que a gente faz para poder fazer isso? As perguntas. Pergunte-se sempre. Faça aquela analogia interna. Isso, gente, eu vou falar para você, é um processo lento. É necessário, né? Porque cada um tem o seu tempo, mas é necessário que isso seja uma prática. Porque daqui a pouco, assim como a gente aprendeu a andar e hoje a gente anda, pula, porque no começo a gente começa, quando a gente é bebezinho, a gente começa andando assim, vai segurando nas paredes, vai testando, até que se encontra o equilíbrio. Andar com comunicação não violenta e justiça restaurativa é a mesma coisa. É uma prática que a gente vai engatinhando, daqui a pouco a gente vai se levantando, segurando nas paredes, daqui a pouco a gente está dando os primeiros passos, mas é necessário que se pratique essa oportunidade interior de fala da equipe, da sua equipe, de tudo o que compõe. Nós temos na nossa vida, dentro da roda da nossa vida, nós temos ali basicamente 12 áreas que a gente precisa... são 4 áreas que cada uma dividida em 3 compõem 12... São 4 categorias que compõem 12 áreas, né? Que cada uma serve. E se a gente fizer com que essa roda gire... E aí tem a questão das nossas habilidades, né? Porque cada habilidade cada área, a gente tem uma habilidade que vai compor ela, né? Porque a nossa habilidade nos relacionamentos, as nossas habilidades nas questões profissionais, as nossas habilidades nas questões espirituais, as nossas habilidades na nossa qualidade de vida. Isso tudo... Cada área precisa de um técnico, vamos colocar assim. Cada área precisa de um especialista. E você precisa compreender a especialidade que você precisa entregar dentro de cada área da tua vida. E é uma arte que você compõe através das suas decisões, através do seu olhar, através daquilo que você entende como propósito. Mas para definir propósito, você precisa saber quem você é, o que você quer de melhor no mundo, o que você faz para poder trazer, para poder entregar a tua verdade. Tua verdade interna, aqui, sem agressão, sem perder as pessoas. Você não precisa perder ninguém no meio do caminho. Mas algumas pessoas vão sair, é fato. Algumas pessoas não vão querer viver mais com você quando você ajustar os seus pontos de ligação interna. Quando você conseguir fazer com que esses técnicos, com que
esses técnicos que hábeis ajam de forma equitativa dentro do teu ser, dentro do teu eu interno. E depois que isso tudo estiver ajustado aqui dentro, regulado aqui dentro, equilibrado aqui dentro, você vai conseguir compor um mundo muito melhor para o lado de fora, com menos frustração, com menos tristeza, com menos... Você vai se entristecer? Vai. Mas você vai ver que você não vai precisar mais nem ser elogiado pelos outros, porque você vai saber que tá tudo bem. Porque muito daquilo que se critica é falta daquilo que tem dentro, mas não de você, do outro. Então, a gente precisa, quando somos criticados, precisa entender aonde está. Então, até que ponto existe razão naquilo que esta pessoa... Razão não. Isso faz sentido. Sentido. Até que ponto isso que esta pessoa está falando para mim faz sentido sobre aquilo que está sendo construído para a minha vida, para os meus propósitos, e toda aquela roda da vida que você já conhece, que você já entende e que você já equilibrou. Você vai tendo essa noção, você não vai precisar nem que ninguém te elogie, você vai entender que a crítica não, é quem é que está falando, isso é importante. Quem é que está falando? Essa pessoa é sábia. Essa pessoa tem sabedoria desse entendimento. Até onde ela entende sobre isso que ela está falando? Então, a gente precisa entrar em confronto interno, entrar em conversa interna, para poder entender se aquilo que aquela pessoa está trazendo para você é um feedback para você crescer, né? Com vontade de que você realmente evolua, porque a gente precisa parar para ouvir. É por isso que a gente não pode ter razão, porque se a gente andar com a razão, a gente não vai ouvir os mais sábios. E como é bom você crescer. Eu só estou aqui por causa de gente sábia que compôs a minha vida. Eu só estou aqui por conta de pessoas que olharam para mim e falaram, cara, você precisa usar isso, olha o talento que você tem. E muitas vezes, querendo ter razão, querendo estar certa, eu não compunha da forma certa, com toda a força que eu tenho. E hoje eu descobri que quando me criticavam dizendo, porque você quer fazer tudo, porque você acha que você sabe tudo. E aí, quando eu mudei a minha visão, cada vez que falavam, você acha que você sabe tudo, eu parava para ouvir tudo que essa pessoa estava falando que eu sabia. Porque muitas vezes eu sabia de coisas que as pessoas, para mim, eram normais, naturais, e aí as pessoas não sabiam, e as pessoas levavam aquilo como agressão pessoal, mas eu parei para ouvir o que é que elas estavam trazendo como feedback, porque, querendo ou não, uma crítica, quando é desta forma agressiva, ela pode, se você já estiver entendendo quem é você, o que você veio fazer aqui, você vai entender quem é a pessoa, o que ela está falando, por que ela está falando, que dor que ela tem. E se realmente ela está com vontade de te ajudar, de fazer crescer, ou se ela só queria te parar para você parar de andar, por quê? Porque ela não entende aquilo que você está fazendo. Mas eu não preciso eliminar essa pessoa, eu posso fazer com que ela entenda. Se ela tiver realmente um coração aberto, uma mente aberta, ela vai entender o que é que você está fazendo. Tá, agora eu entendo. Eu lembro de uma pessoa que ela ficava brava comigo porque ela não podia roubar comida. Porque quando eu cozinho, eu sou organizada, então eu coloco tudo em linha. Então, se alguém tirar alguma coisa do lugar, eu vou saber. E como não? E na organização, ela não roubava porque ela tinha medo de ser condenada. E ela brigou comigo por causa disso. Porque você é muito perfeitinha. E aí, o que nós tivemos hoje? Uma conversa de equipe, né? Equipes que podem ser externas, mas o que resolve aquilo que você entrega nas equipes externas é aquilo que você tem resolvido, bem resolvido por dentro. Então, você vai conseguir entregar o seu melhor através daquilo que você compõe para dentro, aquilo que tem aqui dentro de você. Você vai eliminar muitas frustrações, tristeza. Vou falar para você que é difícil quando a gente... E aí tem aquela relação da tristeza das pessoas que estão próximas, muito próximas, né? Família. Família, ou melhores amigos, ou aquele amigo que você gostaria que enxergasse. Aquela questão do reconhecimento, né? Às vezes você... Mas se você vai compreender a liberdade de entender a liberdade do outro também.
Porque, às vezes, a pessoa também tem uma dor revelada quando ela faz uma fofoca. Por que ela está fazendo essa fofoca? Porque eu já falei em outros vídeos, em outro podcast, que a fofoca ela pode ser uma questão de uma relação de pertencimento. Então, eu posso querer pertencer a um grupo, então eu utilizo de uma situação para poder pertencer àquele grupo. Então, aquele grupo tem uma necessidade e eu tenho um acesso. Então, eu pego aquele acesso que eu tenho, só que isso é antiético. Existe jeito de pertencer. E outra, se você deseja viver num mundo transparente, aberto, né? Eu não estou falando para você falar de tudo para todos. Eu estou falando num lugar onde você consiga andar de cabeça erguida, sabendo quem você é. Você precisa entender que ética é fator primordial. No lugar de reconhecimento, eu prefiro honra, né? Existem algumas pessoas que eu honro no meu caminho porque me compuseram em momentos importantes, entendendo que eu precisava elevar. Levanta daí, Tatiana. E muitas vezes, pessoas que vão te ajudar não vão ter dó de você. Elas vão querer que você levante mesmo. É 2 tapas na cara e um chute para levantar. E é sobre isso. Tá? Essa mimimi de ninguém me enxerga, ninguém me vê. Você precisa entender que quem primeiro precisa se ver é você. A hora que você começar a se enxergar, a hora que você começar a se ver, você vai ver que tem uma luz dentro de você que você vai ficar espantada, espantado. Eu quero que você distribua esse vídeo para a maior parte das pessoas que você queira bem no dia de hoje. Eu quero que você assista os outros vídeos para você entender. Pega aquele tempo que você está fazendo alguma coisa que você pode utilizar, sei lá, na academia, coloca em algum lugar para você ouvir esse lugar, essas conversas de comunicação não violenta. Comunica para a maior parte das pessoas. Me manda um direct, me manda aqui no comentário, se inscreve no canal. Recebe as notificações, esteja sempre presente. O próximo mês eu não vou ter gravação. Eu separei esse mês para poder fazer uma organização. A minha técnica de organização pessoal, a minha, eu mesma, resolveu que ela precisa organizar alguns fatores, existir alguns convites, coisa nova chegando. Então, algumas coisas precisam ser compostas. Então, no próximo mês, eu não vou ter gravação de podcast. E, no meu caso, ter um pouco mais de qualidade de vida, porque a gente precisa ajustar os tempos das coisas e não dá para abraçar tudo. Quero que você fique com Deus. Olhe para a tua equipe interna antes de agir. E quando você sentir algo, esse é o meu presente para você hoje. Quando você sentir algo, primeiro respira. Primeiro pensa, primeiro se pergunta, primeiro se escute, depois você reage. Se for preciso, porque depois dessa respiração, depois desta pausa para reflexão interna rápida, antes da reação, você vai ver que muitas vezes você não vai precisar nem reagir. E você vai ver, com o passar do tempo, que você vai começar a dar risada de coisas que você reagiu e que você não precisava. E não sinta vergonha, porque crescimento é um ponto fundamental na vida do ser humano e ele contribui com essa graça de você poder rir de coisas que você fazia que hoje você não faz mais. Fica com Deus e até o próximo.